Escatologia em Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13, versículos 1 ao 4, diz assim: E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras, e que edifício! E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês esse grande edifício? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Vamos à explicação. Quando serão estas coisas? Trata-se da destruição da estrutura, ou seja, do templo em Jerusalém. Marcos capítulo 13, versículos 5 ao 7, diz assim: E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Vamos à explicação. Olhai que ninguém vos engane. Por exemplo, em 135 depois de Cristo, ocorreu a revolta judaica liderada por alguém que fora apresentado como sendo o Messias, e isso resultou em uma tribulação desnecessária que resultou na morte de muitos judeus. O que vemos ocorrendo também em muitos lugares isolados mundo afora até o presente momento, tratam-se também de tribulações. Porém, neste caso, estas tribulações são por crerem no verdadeiro Messias e professarem tal fé, tal confiança publicamente. O apóstolo Paulo, ele inclusive falou sobre a realidade destas tribulações em Atos capítulo 14, versículo 22, Romanos capítulo 12, versículo 12 e 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo de número 6. Em Atos 14, 22, Paulo deixou claro que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Em Romanos 12, versículo 12, Paulo escreveu que nós devemos ser pacientes ou perseverantes nas tribulações. E em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6, Paulo mostra estar ciente das tribulações que os cristãos de Tessalônica haviam enfrentado naquela época. Sendo assim, estas coisas que o Senhor Jesus citou e que está registrado nos versículos 5 ao 7, não deixam de ser tribulações, momentos difíceis. Ainda não será o fim. Este fim é o fim do mundo. Logo, nesse dado ponto,
o Senhor Jesus não tem em mente a destruição que ocorreu em 70 depois de Cristo, mas a que ocorrerá no tempo para o fim do mundo, a saber, no cerco, no Armagedom. Este fim é o fim do mundo sobre o qual o Senhor Jesus também foi perguntado nesse contexto, de acordo com o relato em Mateus capítulo 24. Marcos capítulo 13, versículos 8 ao 13, diz assim: Estas coisas são o princípio das dores, mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer, e sereis odiados por todos, por amor do meu nome, mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Vamos à explicação. Estas coisas diz respeito, principalmente, o que tem ocorrido a partir de 70 depois de Cristo, podendo até incluir nesse pacote o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo e o desdobramento entre a morte de Cristo e a destruição do templo, de modo que o que temos durante esse longo período de tempo até os dias atuais são muitas tribulações ou muitas aflições, e tal período é classificado como o princípio das dores. Mas o cenário do tempo para o fim não será diferente do cenário até então. Será até incomparavelmente pior, de modo que, em todos os casos e principalmente no tempo para o fim, a saber, no tempo da grande tribulação, aquele que perseverar até o fim será salvo. E neste caso, seria aquele que perseverar até o fim do mundo, ou seja, aquele que perseverar até o momento da vinda do Senhor Jesus para se cumprir o fim do mundo no sentido profético messiânico de Isaías capítulo 65 e 66, esse será salvo. Marcos capítulo 13, versículos 14 ao 19, diz assim: Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predita por Daniel, o profeta, estar onde não deve estar quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e o que estiver sobre o telhado não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa, e o que estiver no campo não volte atrás, para tomar as suas vestes. Mas ai das grávidas
e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Vamos à explicação. A não ser que, digamos, que o que ocorreu no ano 70 depois de Cristo foi pior do que ocorrerá na grande tribulação, nós temos que concordar que tal aflição é a grande tribulação que antecederá o fim do mundo e que culminará na vinda, no grego parousia, do Senhor Jesus. Logo, a abominação do assolamento não diz respeito em si ao que ocorreu em 70 depois de Cristo. O foco de Cristo, neste caso, neste contexto, neste ponto, é claramente o tempo para o fim, a saber, o tempo da grande tribulação de proporção generalizada, mundial e não mais em lugares isolados no mundo e que resultará, por fim, no Armagedon. Marcos capítulo 13, versículos 20 ao 27, diz assim: E, se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas, por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós, vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Vamos à explicação. Aqueles dias não são os dias do período em que culminou na destruição do templo em 70 depois de Cristo, e muito menos na revolta posterior, em cerca de 135 depois de Cristo, com a revolta de Simão Bar Corba, que resultou em um grande massacre de judeus. Estes dias aqui referidos são os dias representados pelos 10 dias de tribulação citados pelo Senhor Jesus em uma das 7 cartas para as 7 igrejas no livro do Apocalipse, e que representam o tempo da grande tribulação, que será um tempo único, singular, incomparável e insuperável. Naqueles dias, trata-se dos dias após o tempo da grande tribulação, que aqui trata-se da batalha no Armagedon. Sinais no sol e na lua, descritos inclusive na abertura do 6º selo em Apocalipse, ocorrerão, anunciando assim a aproximação do dia da redenção, do dia do Senhor, do dia de Cristo, do dia da vingança do nosso Deus,
onde Cristo virá. A vinda, no grego parousia, e então ocorrerá a nossa reunião com Ele em decorrência do arrebatamento, no grego harpazo, para sermos consolados, recebermos a coroa da justiça e sermos devidamente recompensados. Sendo assim, a escatologia em Marcos capítulo 13, ela é claramente pós-tribulacionista.